Sigmund IA apresenta IDcast, seu podcast de psicanálise. Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo num dos conceitos mais centrais e, olha, mais fascinantes da psicanálise de Sigmund Freud, o recalque. É basicamente a ideia de que a nossa própria mente, de propósito, esconde certas coisas dela mesma. Pois é, essa foi a grande questão que apareceu ali na prática clínica do Freud. Ele começou a notar que os seus pacientes simplesmente não conseguiam lembrar de certas coisas, como se existisse uma barreira, uma força interna mesmo, impedindo o acesso. Mas que força é essa, afinal? Para a gente entender essa força, nosso caminho vai ser esse aqui. Primeiro, a gente vai definir o que é o recalque. Depois, vamos ver a batalha de forças por trás dele. Aí vamos analisar como isso funciona na prática, na histeria e na neurose obsessiva. E para fechar, a gente junta tudo e entende o ciclo completo. Vamos lá? Ok, então vamos começar. É muito importante entender que recalque não é tipo esquecer onde deixou a chave. Não é um processo passivo, é uma ação, sabe? Uma operação psíquica que é um dos pilares da teoria freudiana que ajuda a estruturar nossa mente. Basicamente, o que é o recalque? Imagina que a consciência é uma festa, uma boate. O recalque é o segurança na porta. Ele olha para uma ideia, um pensamento ligado a uma pulsão e diz: você não entra. E não só barra a entrada, como empurra essa ideia lá para o fundo, para o inconsciente e faz de tudo para que ela fique por lá. Tá, mas aí vem a grande questão, onde a coisa fica interessante e até meio paradoxal, né? Porque, poxa, se a pulsão busca satisfação e satisfação gera prazer, por que raios a nossa mente gastaria uma energia danada para impedir isso? Não faz muito sentido à primeira vista. E a sacada do Freud para resolver isso foi genial. O recalque só pode existir, só faz sentido, se a gente pensar que a mente não é uma coisa só. Ela está dividida. Então aquela satisfação que daria prazer lá no inconsciente, se chegasse na consciência, causaria um baita desprazer, um conflito. E o que o recalque faz? Ele age para evitar esse mal-estar maior. E a origem de tudo isso é o que Freud chamou de recalque primário ou original. Pensa assim, é a primeira vez que o segurança barra alguém. Essa primeira representação de pulsão que é negada, ela não some, ela fica lá no inconsciente e cria um ponto fixo, um núcleo. É como se fosse o primeiro exilado que funda uma colônia, que vai começar a atrair outros depois. Beleza, agora a gente entra na segunda parte. E é fundamental entender isso aqui. O recalque não é uma coisa que acontece uma vez e pronto, acabou. Não, é uma batalha que não para, uma verdadeira guerra de forças dentro da gente. E como funciona essa guerra? Basicamente com duas forças opostas. De um lado, tem a força de repulsão, que vem lá da consciência, sempre empurrando para longe essas ideias indesejadas. Mas do outro lado, e isso aqui é o pulo do gato, tem a força de atração, aquele núcleo do recalque primário, lembra? Ele funciona como um ímã poderoso, puxando para perto dele tudo que se parece ou se conecta com ele. E o mais doido é que essa ideia recalcada não fica lá parada quietinha. Pelo contrário, lá no inconsciente, onde não tem lógica, não tem regra, ela começa a se multiplicar. Ela cria filhotes, sabe, derivados, substitutos, e essa família toda fica ali, se organizando, procurando qualquer brechinha na segurança para tentar voltar para a consciência, nem que seja de forma disfarçada. E manter essa barreira toda, segurar essa pressão, isso gasta uma energia enorme. Não é um processo passivo, de jeito nenhum. É um trabalho ativo constante, como o próprio Freud disse. A manutenção de um recalque pressupõe um dispêndio constante de força. Ou seja, é preciso gastar energia o tempo todo para manter essa contrapressão funcionando. Resumindo a ópera, recalcar dá trabalho. E é um trabalho que não tem fim. A pressão vinda do inconsciente nunca para, então a defesa também não pode parar. É exatamente por isso que, quando a gente dorme e essa vigilância dá uma relaxada, pronto, o material recalcado aproveita a chance e aparece, todo disfarçado nos nossos sonhos. Certo. Agora que a gente já entendeu a teoria, vamos ver como isso funciona na clínica, na prática. E vamos começar com a histeria de conversão. Aqui, a gente vai ver um tipo de recalque que, de um jeito bem particular e dramático, acaba sendo bem sucedido. O mecanismo na histeria é radical. Primeiro, a representação, a ideia problemática, é simplesmente varrida para fora da consciência. Desaparece. E o mais impressionante, a carga emocional, a angústia, o afeto que estava ligado a essa ideia, some junto. Puf! Mas e a energia disso tudo? Ela não some no nada. Ela é convertida, se transforma e pula para o corpo. Vira um sintoma físico, uma paralisia inexplicável, uma dor sem causa, uma sensação estranha.
E aí que está o paradoxo de chamar isso de bem-sucedido. Claro, a pessoa ganha um sintoma físico, o que é um problemão. Mas, na tarefa principal do recalque, que era eliminar aquela angústia insuportável, ele conseguiu. O afeto doloroso foi aniquilado. O conflito psíquico, de certa forma, encontrou uma solução ao ser jogado para o corpo. Agora, vamos virar a página e olhar para um cenário totalmente diferente: a neurose obsessiva. Se na histeria a gente falou de uma batalha vencida, aqui o que a gente encontra é uma luta que simplesmente não acaba nunca. Na neurose obsessiva, o recalque falha. Ele falha na sua missão principal. A ideia é até afastada da consciência, mas o afeto, a carga emocional, não vai embora. Pelo contrário, ela volta com tudo, só que maquiada. Vira uma culpa enorme, um medo, uma autocrítica pesadíssima. O resultado é essa briga interna constante, esse vai e vem exaustivo que se manifesta em rituais e pensamentos obsessivos. Olha só essa comparação, deixa tudo bem claro, né? Na histeria, o afeto eliminado, o sintoma vai para o corpo, o resultado, batalha vencida. Já na neurose obsessiva, o afeto volta disfarçado de medo e culpa. O sintoma são os rituais, as proibições, e o resultado, uma luta sem fim. Um é um conflito que se encerra, mesmo que mal. O outro é uma verdadeira guerra de trincheiras que não acaba. Bom, para a gente fechar e amarrar todas as pontas, vamos agora para a nossa última parte. Aqui a gente vai resumir o processo todo, o ciclo completo do recalque, naquelas 3 fases que o Freud descreveu. Então, o filme completo é esse. Primeiro, o recalque primário, o marco zero, a primeira fixação que cria aquele núcleo magnético lá no inconsciente. Segundo, o recalque propriamente dito, é a fase da atração, quando outras ideias são puxadas para esse núcleo. E terceiro, que é inevitável, o retorno do recalcado. É quando tudo isso que foi empurrado para baixo dá um jeito de voltar à superfície, mas disfarçado, nos sintomas, nos sonhos, nos famosos atos falhos. Então, uma ideia muito importante para a gente guardar é que o recalque não é simplesmente um vilão contra o prazer. Ele é mais como um diplomata, um negociador. A função dele, no fundo, é tentar criar um acordo, um equilíbrio entre as nossas exigências pulsionais mais brutas e as regras do jogo da vida em sociedade. E os sintomas são um grande sinal de que essa negociação não está 100%. Como Freud disse, a formação de sintomas é indicação do retorno do recalcado. Ou seja, os sintomas não são defeito aleatório do sistema. Eles são a prova, a mensagem codificada vinda do inconsciente dizendo: "Ei, a batalha aqui embaixo continua". No fim das contas, o que o sintoma é? Ele é o que a gente chama de formação de compromisso. É um meio termo, um acordo. Por um lado, ele mostra que o recalque falhou em conter tudo, mas por outro, ele permite que a pulsão original tenha uma satisfação, mesmo que seja uma satisfação bem pequenininha, disfarçada e distorcida. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, para a gente ficar pensando. Se o recalque é esse trabalho psíquico que nunca para, que gasta uma energia vital imensa só para manter nossos conflitos internos em xeque, qual será o verdadeiro custo, no fim do dia, de manter nossos segredos mais profundos escondidos de nós mesmos? Gostou? Ouça mais pelo Spotify. Clique no link na descrição do vídeo.